MASP voltou a usar os cavaletes de vidro de Lina Bobardi, criados em 1968. Lina é arquiteta do prédio do MASP na Avenida Paulista. A gente vai conversar agora com o diretor artístico do museu, Adriano Pedrosa. Essa é a nossa, então, exposição que justamente está trazendo de volta os cavaletes de cristal de Lina Bobardi para a mostra do acervo do segundo andar do museu. Os cavaletes de cristal, que na verdade são de vidro, mas tem essa denominação histórica, cavaletes de cristal, que é algo lá desde os anos 60 a Lina usou, e alguns arquitetos dessa geração usam cristal quando na verdade é vidro, né? Por isso que nós mantivemos um pouco. Eles foram introduzidos em 1968, quando o museu foi inaugurado oficialmente. Em 68 ela já era uma tipografia bastante radical, né? Hoje ela permanece bastante radical, bastante experimental, impondo vários desafios até para o museu e para o curador, e, enfim, para a programação de um modo geral. O que se oferece com essa pinacoteca é um espaço amplo, único, né? As obras não estão nas paredes, e o visitante, o espectador, pode encontrar aí a sua rota, o seu caminho, a sua leitura, construindo então sua própria narrativa e sua própria história, né? Nós damos claro que há uma curadoria, né, na seleção das obras, há uma curadoria no encontro das obras, no cruzamento, no diálogo das obras, né? Mas há essa ideia de que ao espectador, ao visitante, que se torna então muito mais participante, muito mais ativo, né? Na percepção dessa pinacoteca, na percepção dessa exposição, é ele então ele é que é autor, né, dessa história, dessa narrativa, dessa curadoria, digamos assim. Tradicionalmente, aqui na pinacoteca, os versos eram cobertos por painéis brancos com textos didáticos, às vezes imagens. Quando a exposição começou a ser montada e nós começamos a observar esse verso, nós achamos que ele de fato tinha um interesse, que ele poderia ter algum significado, e nós então optamos por revelar ao público isso dessa maneira, apenas com a legenda. Nós temos apenas uma legenda da obra, para revelar ao público e para que a gente possa entender, e para que o público, enfim, os críticos, os especialistas, os museólogos também possam de algum modo nos dizer, refletir conosco sobre o significado desse verso. Etiquetas de viagem, você vê o verso da pintura, você vê a contramoldura, né? Você vê todo um aparato de construção daquela obra, né, que é muito diferente da frente, né? Mas eu acho que também ele está bastante em sintonia com essas estruturas de construção e sustentação do próprio edifício, né? O edifício também se revela dessa maneira, a gente vê os aparelhos de ar-condicionado, o concreto, essa borracha, e desse modo pode-se pensar numa estratégia um pouco brechtiana nesse sentido, né, de revelar toda essa estrutura de construção, tanto do edifício quanto da obra. Existe uma dimensão política muito importante nessa tipografia, né? Que nós falamos já dessa ideia de que o espectador ele encontra a sua própria rota, né? Sua própria narrativa, sua própria interpretação. Mas há uma outra ideia também de que ao retirar a obra da parede, possa haver uma certa aproximação do público com a obra, né? Existe esse processo de desacralização da obra, que também é algo que interessava, sobre a qual a Lina Bobardi escrevia, que os cavaletes de alguma forma contribuem para isso. Mas assim, depois de 20 anos, nós precisamos, pelo menos essa é a minha posição, estar abertos, né, para aprender com tudo isso, né, e ver o que isso pode retornar, enfim, tentar aprender de fato com esse processo. Conversei com a artista Daniela Amorim sobre a peça mais recente dirigida por ela, Labirinto, em cartaz no E-Futuro do Flamengo. Ela me contou um pouco sobre o processo e principalmente sobre o mito que origina a peça. Dá uma olhada. Meu nome é Daniela Amorim, sou diretora de teatro e estou em cartaz agora com uma peça chamada Labirinto, aqui no Rio de Janeiro. Labirinto trata, na realidade, de uma releitura do mito do Minotauro. O mito trata, basicamente, a relação de poder entre Atenas e Creta. Atenas enviava para Creta 14 jovens por ano para serem sacrificados ao Minotauro. Vivia encerrado dentro de um labirinto de onde ninguém conseguia sair.
Teseu, que era filho do rei de Atenas, né, Egeu, vai numa desses navios com esses 14 jovens, ele se coloca entre esses 14 jovens para matar o Minotauro, cumprir uma tarefa dele de herói, cumprir. E Ariadne, que é filha do rei de Creta, de Minos, dá para ele as armas, né? Dá para ele o fio que liberta ele do labirinto, né? Conduz ele de volta à porta de saída, e a espada para matar o Minotauro. O que é? Tô sentindo um cheiro. De bicho? Não, bicho é diferente. Cheiro de quê, então? Durante um ano, na realidade, a gente teve um grupo de estudo que o Alexandre Costa conduziu. No final desse processo, a gente acabou optando por rever, conversar com 2 autores, basicamente, Borges e o Cortázar, assim, em relação ao mito, né? As leituras que eles fizeram do mito e que já problematizam muito a figura do herói. Então, no texto desse espetáculo, Labirinto, a gente privilegia 2 questões. Assim. Tem uma questão existencial, mas também política. Por favor, me diz, eu não sei pra onde ir. Você acha que eu sei? O texto do Labirinto, dessa montagem, privilegia, de alguma forma, a voz desses 14 anônimos que entram no labirinto, né? Que entram e estão à espera desse Minotauro. Então tem um viés existencial que está lá no texto e que fala dessa condição, né? Se você imaginar que a gente nunca sabe em que momento a gente vai morrer, tudo é labirinto, né? De alguma forma, essa é a condição que a gente vive, essa é a condição humana. Da Rainha Elizabeth até as baianas do Carnaval, das peladas nos campinhos de lama até os holofotes da Copa do Mundo, do sofrimento dos sobreviventes canudos até a truculência da ditadura. Sem exagero, dá para dizer que o fotojornalista Evandro Teixeira viu de quase tudo. E foi isso que ele tentou resumir no seu livro de 50 anos de carreira, Retratos do Tempo. Eu acho que a fotografia é o chamado momento decisivo da imagem. Eu acho que você tem... É tudo uma questão de experiência, é um conjunto de coisas. A queda da Rainha Elizabeth, a Rainha Elizabeth dentro do carro, que me custou a fratura no cotovelo. Nós estávamos em São Paulo, ela estava inaugurando lá o MASP. Na saída eu consegui colocar a câmera dentro do carro. Quando eu disparei, deu um disparo, felizmente, o pé de segurança não viu e me deu um empurrão tão violento que eu caí na Avenida Paulista para não quebrar a câmera. Eu caí com o cotovelo e fraturei o cotovelo, mas acho que valeu porque a Rainha Elizabeth, numa situação, numa pose daquela tão ridícula, eu acho que foi positivo, valeu a pena. Eu trabalhei muito na ditadura, tem muita coisa. Tinha um amigo, o Capitão Leno, que deixou o exército logo em seguida. Nós éramos muito amigos e nessa manhã desse dia ele chegou lá na minha casa, bateu na porta, Evandro, estourou o golpe militar, eu estou indo pro forte. Quer tentar entrar lá, mas você vai entrar, mas não disse que é meu amigo. Se você for preso qualquer coisa, é problema teu. Eu disse, tudo bem. Escondi a câmera lá, que é aqui debaixo da jaqueta. Vamos para lá. Chegamos lá, ele disse, olha, é costume, tem oficial que entra a paisana, isso não é problema. Eu bato continência, você também, mas fica perto de mim, do lado direito. O sentinela estava aqui, disse, Capitão Leonard, falei lá qualquer coisa, entramos. Aí fomos direto para a sala de comando. Aí o Castelo Branco, o presidente, o primeiro estava chegando, eles achavam que eu era fotógrafo do exército. Aí, seu fotógrafo, tira um retrato nosso aqui. Aí o Leno olhou para mim, piscou os olhos e disse, tá bom, Samanta, te manda. E aí, essa foi a tomada do forte, foi o único fotógrafo que fez essa foto e o Castelo Branco se publicou lá dentro e essa foto da primeira página. Jornalismo é uma coisa tão impressionante, às vezes quando eu fotografava para o Jornal do Brasil, por exemplo, velório, é uma coisa muito triste, eu me sentia muito mal, estar ali as pessoas chorando ali no seu ente querido e você está ali invadindo aquele espaço. Mas o jornalismo é uma coisa
de uma certa maneira, é uma coisa brutal, né? Uma coisa que tem que informar. O mundo é assim, a informação é assim, então você tem que estar no lugar e tem que estar lá no momento certo, no lugar certo e documentar. Essa foto, por exemplo, olha que coisa incrível, o pai e a mãe enterrando a criança numa bicicleta. Hoje você vai numa solenidade aí, todo mundo tem câmera digital, se tornou muito mais fácil, mas você tem que ter um olhar especial, né? Quem faz a foto, não é a câmera dispara, mas é o teu olhar. Entrevistamos a dupla italiana que integra o Quiet Ensemble, que é um projeto que propõe investigar os sons inaudíveis dos eventos da natureza. Olha só. We started 6 years ago focusing our research on little things and invisible or inaudible events present in nature. So we started focusing on following like little insects or goldfishes and creatures like that, plants, and just with microphones and special techniques to rise up the volume of these hidden concerts, as we call them. So first we start from the wonder. Somehow we see something, we get fascinated, and then we try to develop something out of it. Il progetto che presentiamo a Novas Frequencias è Enlightenment, la nostra ultima produzione, in cui abbiamo sviluppato questa tecnica con delle bobine di rame attraverso la quale riusciamo a catturare il suono delle lampade. Noi alziamo il volume della ronza di alcune lampade che di solito si cerca di nascondere o quantomeno non diventa quasi mai protagonista di uno spettacolo. Noi cerchiamo proprio, partendo da questo, cerchiamo poi di sviluppare uno spettacolo, un concerto in cui c'è una drammaturgia e c'è anche un nostro intervento comunque nel riuscire a manipolare e gestire tutte le sonorità. Nel nostro lavoro, in tutti i progetti, c'è sempre un equilibrio tra caos e controllo, nel senso che c'è sempre un aspetto naturale nel nostro lavoro, un input randomico, un input incontrollabile, come ad esempio il movimento di un pesce rosso o la ronza di alcune lampade, il movimento di alcune lumache. Ogni progetto ha comunque una forte componente di caos. Il controllo, diciamo, l'equilibrio che cerchiamo di dare nel nostro progetto è proprio quello che poi diamo noi al progetto con il nostro intervento artistico.